Na década de 1970, uma jovem na Alemanha inspiraria uma das maiores obras já feitas no cinema. Hoje eu vim falar pra vocês o caso de Anneliese Michel. Olá pessoas, sejam mais bem-vindos a esse canal. Esse canal que fala sobre casos criminais reais toda sexta-feira a partir das 3 horas. Porém, esse mês eu falei só sobre caso de assombração, que é o mês do Halloween, então eu decidi fazer esse especial. E eu vou deixar pra vocês aqui na descrição a playlist completa. E está muito legal. Modéstia à parte. E hoje, na data de gravação desse vídeo, é o meu aniversário. Então eu venho encarecidamente pedir pra vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like, que vai ser um ótimo presente pra mim. Embora seja um presente um pouco atrasado, mas vai ser um ótimo presente. Mas então, chega de enrolação, chega de blá blá blá, sem mais delongas, simbora pro vídeo. O caso de hoje se dá por Anneliese Michel, que foi uma jovem alemã que supostamente foi possuído por uma legião de demônios. Porém, esses mesmos sintomas de possessão se assemelhavam muito com os sintomas de uma doença mental. Esse caso deu origem a várias pesquisas e estudos sobre essa questão de possessão ou não, inclusive de teológico à parte científica também, ou seja, tudo foi muito bem estudado, bem explorado nesse caso. O apelido de Elizabeth é Anneliese e ela é considerada por muitos católicos, principalmente os mais tradicionais, como uma santa. Quer dizer, santa não, né? Uma mística cristã. Eu fui me perguntando o que é uma mística cristã. Seu nome era Anna Elizabeth Mitchell e seu apelido era Anneliese Michel. Ela nasceu no dia 21 de setembro de 1952 e foi na cidade de Leiblinfing, um estado da Baviera. Anneliese foi criada com suas 3 irmãs mais novas no estado de... Maia, não sei, peraí, deixa eu tentar falar esse nome. Klingenberg, em Main. Gente, é um nome muito difícil, provavelmente é um caso alemão, eu não vou saber falar nada. Seus pais eram Anna e Joseph Mitchell, e eles eram extremamente católicos, tanto que a infância de Anneliese, tanto das suas irmãs, também foram criadas nesse convívio cístico, não sei se existe essa palavra. E quando Anneliese tinha apenas 16 anos, ela teve sua primeira convulsão. E ela foi tratada e diagnosticada com epilepsia. Porém, tudo começou a piorar porque ela também começou a ter alucinações enquanto rezava. E em 1973, Anneliese começou a sofrer de uma grave depressão, cogitando até mesmo em suicídio. E o pior de tudo é que ela começava a ouvir vozes dizendo que ela estava condenada. Ou seja, isso tudo começou a agravar tudo e começou a decorrer para que acontecesse a história toda que a gente conhece hoje do caso O Exorcismo de Emily Rose. Que por acaso, gente, é um filme ótimo que retrata muito bem esse caso. Como eu já disse, ela foi diagnosticada com epilepsia e isso começou a fazer ela ter alguns comportamentos bizarros, vamos dizer assim. Ela começou a andar nua pela casa, fazer suas necessidades fisiológicas em qualquer lugar, começava a comer carvão e inseto e até mesmo bebeu a própria urina. Ou seja, tudo estava se agravando muito e ela tinha um sério problema mental. A família de Anneliese, após ver esses episódios da doença, decidiu interná-la em um hospital psiquiátrico. Porém, a sua saúde não melhorou em nada depois que ela foi admitida no hospital. E isso deixou ela extremamente frustrada com os intervenios dos médicos, que não estava ajudando em nada na sua recuperação. Como na cidade que ela vivera, a sua vida toda era extremamente cristã, ela começou a suspeitar que ela não estava doente mental, mas sim possuída. E isso piorou ainda mais a sua condição. Anneliese começou a se tornar intolerante a objetos e a qualquer coisa relacionada ao cristianismo. E isso começou um grande burburinho falando que realmente ela estava possuída. Porém, na minha opinião, eu acho que não, porque tem muitas pessoas, eu já vi casos de pessoas que começam a realmente, tanto que falar naquilo, começam a sofrer daquilo, vamos dizer assim.
Tanto que temos alguns casos de gravidez da mente, vamos dizer assim, que a mulher começa a achar que está grávida e a sua barriga começa a crescer, mas na verdade não tem nada. Eu posso ter enganado, mas eu já ouvi falar sobre isso. Durante uma peregrinação na Alemanha, todas as pessoas que estavam presentes viram que Anneliese não conseguia ficar perto de crucifixos e também não conseguia beber água benta. Ela simplesmente não conseguia. Tipo, ficou mega intolerante. E muita gente também disse que ela não conseguia sequer olhar nos olhos de Jesus, na imagem de Jesus. Tipo, olhava, desviava o olho, rezava, desviava o olho. Ela não conseguia ver, não conseguia direcionar o seu olhar para a imagem de Jesus. Depois desses episódios, ela começou a tomar remédios antipsicóticos que ela pode ou não ter parado de tomar. Não se sabe se ela parou ou não, tá? E em junho de 1970, Anneliese sofreu sua terceira convulsão. E nessa daí, foi a primeira vez que os médicos decidiram passar um anticonvulsionante para que ela tomasse e não surgiu o efeito imediato. Óbvio que não, porque... Eu acho que não, porque demora até para o remédio fazer efeito. Segundo ela mesma, ela via faces diabólicas durante o dia todo e dizia que o remédio prescrito não estava adiantando de nada na vida dela. E naquele mesmo mês, que é o mês de junho, foi prescrito um outro remédio de psicose para Anneliese. E em novembro de 1973, já quando ela estava com depressão, ela começou um outro tratamento com outro remédio que ela tomou até antes mesmo de sua morte. Ou seja, essa ela não parou. Bom, segundo as informações que eu achei. Tanto a família quanto Anneliese se convenceram de que sim, ela estava sofrendo uma possessão. E eles começaram a procurar em tudo quanto foi canto, em tudo quanto foi sacerdote, para um exorcismo. Porém, esses primeiros bispos não autorizaram o exorcismo, até porque precisaria da autorização de um bispo maior, da hierarquia, né? E eles falaram para que, sim, que elas continuassem com o tratamento médico. Ou seja, esses primeiros padres estavam cientes da condição mental de Anneliese e falaram que não era possessão demoníaca. E em 1973, com aquela toda essa condição física, tanto mental, estava se deteriorando. Ela estava com um corpo esquelético e se recusava a beber e comer qualquer coisa. E mais tarde, em uma cidadezinha próxima à cidade que eles moravam, eles encontraram o bispo Ernest Alt. Esse sim acarretou em tudo que nós vimos no filme, porque ele disse que ela não era uma pessoa epilética e que ela não estava tendo convulsões, e sim, ela estava possuída pelos demônios. E Alt, depois de uma investigação, reuniu provas e pediu para um arcebispo a autorização para um exorcismo. Para vários exorcismos. E em 1975, o arcebispo que eles pediram autorização finalmente deu para um padre que iniciou toda a sessão de exorcismos na garota. Porém, o bispo pediu total sigilo sobre o caso. Tipo, eles poderiam fazer o exorcismo, mas total sigilo. E o padre Renzi, que era o padre que o bispo designou para o exorcismo, fez a primeira sessão em setembro daquele mesmo ano, de 1975. E eles estavam tão convencidos de que ela estava possuída, tanto a Anneliese quanto a família e quanto os exorcistas decidiram parar com o tratamento médico. E despejaram todas as suas esperanças nas mãos dos ritos. Ao todo, foram mais de 10 meses de sessões de exorcismo, quase 67 vezes, 67 encontros, cara, é muita coisa. E alguns deles duraram cerca de 4 horas. É muito, muito tempo. Eu imagino o quão desgastante deve ter sido, não só para Anneliese, mas também para a família. Mas principalmente para Anneliese, que estava sofrendo uma doença. E naquela época, como todo misticismo era muito alto, eles não acreditaram naquilo. E isso me deixa extremamente frustrado. E alguns registros da época diziam que a garota era trancada e deixada sem comer e sem beber. O que deve ter piorado e muito sua situação mental e física. E segundo os sacerdotes que estavam praticando o exorcismo, eles identificaram Lúcifer, Nero, Hitler, Isaías Escaladinho, um negócio assim,
enfim, cerca de 5 demônios na garota. E no dia 1º de junho de 1976, a garota veio a falecer enquanto dormia. E a causa da morte foi desnutrição, visto que a garota não comia há meses. E Annalise morreu aos 23 anos, pesando cerca de 30 quilos. É muito sofredor. E diferente dos outros casos que eu falei nesse canal aqui no mês do Halloween, esse daqui não tá me deixando com medo. Esse daqui tá me deixando extremamente com raiva de tudo que aconteceu. Tá me deixando mega com raiva. Nossa, que vontade de esgoelar algumas pessoas desse caso. E naquele mesmo ano, o Estado acusou de homicídio os pais de Annalise, o bispo Ernest e o padre que fez aquele exorcismo, que é o padre Renzi. Os promotores afirmaram que Annalise poderia ter sobrevivido se ela voltasse atrás uma semana antes da morte. Cara, esse cara tá me deixando com muita raiva. E a defesa dos pais, né, de tudo aquilo, recorreu às fitas gravadas durante o exorcismo que conseguiam distinguir as vozes dos supostos demônios que estavam na garota. Eu vou deixar um trecho da fita aqui, se eu achar ela ainda. A igreja foi sentenciada a pagar uma multa e os pais de Annalise foram absolvidos porque, segundo uma lei alemã, eles já sofreram o suficiente. Enquanto isso, os padres pegaram 3 anos de prisão em condicional liberdade. Eu fiquei tipo, pra quê? Cara, a gente vê o quão culpado foi os padres. Eles pegaram uma família que estava sofrendo, que tinha uma garota sofrendo com uma doença mental, a família totalmente desestabilizada, e simplesmente sugaram todas as energias daquela família. É um caso, gente, de extrema revolta. E isso está me deixando com muita, muita raiva. E antes do início do processo todo acontecer, os pais de Annalise pediram permissão para a exumação do corpo da filha. Segundo os pais, eles decidiram fazer isso porque uma freira mandou uma carta para eles dizendo que teve uma visão em que o corpo da filha estaria intacto e isso provaria a todos o sinal de possessão. Nós vemos mais uma vez o quão ruim é uma pessoa fervorosa a qualquer religião. É revoltante esse caso. Porém, a desculpa que eles deram para as autoridades era que sua filha tinha sido sepultada às pressas e eles queriam ter um enterro digno. E os relatórios oficiais divulgados mais tarde disseram que o corpo de Annalise estava em um estágio avançado já de decomposição. Os pais, tanto quanto os exorcistas, foram desencorajados a ver o corpo da filha. Quer dizer, de Annalise. E muita gente diz que Annalise estava assim intacta, porém ela foi movida de um jeito muito ruim, acho que essa é a palavra, o que fez o corpo dela dar aquela desgastada, entende? Ai, gente, esse caso tá me deixando muito com raiva. Depois desse episódio, na Alemanha começou um debate sobre liberdade religiosa e autoridade paternal. Em 2005, quando o filme foi baseado na história de Annalise estava em cartaz, os Mitchell deram uma entrevista dizendo que sim, eles acreditavam que a filha estava possuída e que ela só foi libertada depois da morte. É sério isso? Mas então é esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, compartilhar para o seu amigo. E até semana que vem com um caso criminal. Tchau, tchau!